Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo aqui é para os meus alunos do segundo ano do técnico de informática, disciplina Banco de Dados, ano de 2020. Nas duas últimas semanas eu deixei para vocês uma atividade que era para instalar algum SGBD na casa de vocês, seja Postgres, MariaDB, MySQL, teve gente que instalou o AMP, pelo que eu vi. Qualquer banco de dados serve no final das contas, tá? O que eu vou passar no ano é SQL. Se alguém ainda está com dificuldade de instalar o SGBD, e é interessante que tenha algum banco de dados em casa para fazer as atividades, se alguém ainda está com dificuldade, por favor, entre em contato comigo através do e-mail, pedindo ajuda, ou através do chat do Moodle. Eu estou sempre conectado aqui durante a nossa aula, que é de quarta-feira de manhã, tá? Então, eu vou falar nesse vídeo aqui a nossa próxima atividade. Consiste numa atividade de revisão. A gente ficou muito tempo parado aí durante a quarentena, né? Talvez tenha esquecido muitas coisas, então essa atividade aqui vai ser para relembrar o conteúdo, tá? Mas em vez de ficar explicando de novo o conteúdo com um vídeo muito longo, eu vou fazer uma atividade prática aqui com vocês, que envolve alguns conceitos que eu quero relembrar. E essa atividade prática é muito parecida com uma atividade que eu coloquei para vocês fazerem lá no Moodle nessa semana e na próxima, tá? Então eu vou demonstrar aqui nesse vídeo aqui um exemplo, e através desse exemplo pode ajudar vocês a fazer a atividade que já está lá no Moodle disponível para vocês, tá bem? Vamos dar uma olhada aqui no Moodle então, o que eu coloquei para essa semana e para a próxima. Estou aqui no Moodle, minha cara sumiu, minha cara voltou. Pronto. Estou aqui no Moodle, coloquei um tópico 2, então, que consiste nos dias a partir de hoje, né, dia 19 até dia 2. Então eu vou deixar essa atividade no finalzinho dessa semana e deixar toda semana que vem para que vocês façam, tirem dúvidas, relembrem, né, para entregar até o dia 2. A partir do dia 2 de setembro eu passo uma nova atividade, tudo bem? O que eu coloquei lá então? Eu quero uma atividade, tem aqui a atividade 5, que é para vocês fazerem. E tem um exemplo que eu vou fazer aqui agora para vocês, tá? E aqui eu deixei disponível os slides que eu usei nas aulas passadas, antes da quarentena, que pode ajudar vocês, tá? E basicamente nessa atividade eu quero relembrar esses pontos aqui, tá? Então basicamente é relembrar conceitos de MER, modelo, entidade, relacionamento, como o que é uma entidade, o que é um atributo composto, multivalorado, relacionamento, enfim, essas questões. Relembrar isso, tá? E conseguir olhar um diagrama, entidade de relacionamento, e interpretar ele, tá? E conseguir criar as tabelas usando SQL. Por enquanto, um SQL mais simples, sem constraint, a gente vai usar constraint mais para frente. Inserir dados e exibir na tela os dados de uma tabela, tá? E vou focar agora num relacionamento 1 para N, que vai ficar mais fácil. Próxima atividade a gente trabalha com N para N, que envolve mais tabelas no meio do processo, tá bom? Então, tem aqui os slides das aulas passadas, o DER, que é esse slide do Calango aí, explicando o que é uma entidade, relacionamento. Eu passei isso aqui na aula para vocês, tá? Relembrando que são essas figurinhas aqui. Modelo lógico é um pouco para a gente conseguir mapear o DER para o SQL, criar a tabela, que é o slide aí da Arara, tá? Não vou ficar passando aqui passo a passo para vocês, tá? Não vou ficar repetindo isso, a não ser que vocês sintam a necessidade e falem comigo. E por fim, o último slide aqui que tem comando SQL. Então eu quero, nessa atividade, que vocês entreguem para mim os comandos SQL para fazer aquilo que eu estou pedindo, tá? Então tá aí os 3 slides como revisão. Mas vamos focar aqui agora neste exemplo aqui, que vai ser muito parecido com a atividade 5. Eu vou executar ele aqui para vocês agora. Vou abrir ele aqui. Eu coloquei no formato XLS, só para ficar mais fácil para mim. Aqui. Bom, então temos aqui um DER. Eu usei esse DER aqui na aula já. É um sistema para cadastrar carros e donos de carros. Então, basicamente, eu tenho aqui alguns conceitos que eu quero que vocês relembrem. Isso aqui é um DER, esse desenho aqui. Aqui tem as entidades, que são esses quadradinhos. Então, eu tenho um cadastro de pessoas e um cadastro de veículos, tá? A pessoa, ela possui atributos. Então, ela tem CPF, ela tem nome, ela tem endereço,
Veja que o endereço está um pouquinho diferente aqui, ó, ele se desmembra em outras partes. Então lembra que isso aqui é um atributo composto, porque o endereço é composto por várias partes. Então o endereço é composto por rua, por estado, por cidade, pode ter mais coisinhas aqui, tá? E tem um outro atributo diferente aqui, que é o telefone, que ele é multivalorado. O que é multivalorado? Que ele tem múltiplos valores. Então você pode ter mais de um telefone. Você não pode ter mais de um nome, né? A princípio, entendo que você só tem um nome. Então o telefone, você pode ter mais de um telefone. Então ele é multivalorado. Então vamos ver como que a gente resolve isso no banco de dados. E aqui eu tenho uma outra entidade, que eu vou cadastrar veículos. Então ele é uma entidade. E quais são as características dessa entidade? Quais são os seus atributos? O veículo pode ter cor, ano, modelo, marca e Renavan, que é o registro, que é o número único desse veículo cadastrado. Vejam que ele está com um sublinhado aqui, e ele é um campo-chave. Isso quer dizer que ele é único. Então, todo veículo tem o seu Renavan, obrigatoriamente ele tem que ter o Renavan, e ninguém tem o Renavan igual a dele. No caso das pessoas, todas as pessoas têm o CPF, nesse meu sistema aqui, e ninguém tem CPF igual. Então, essa característica, esse atributo que é obrigatório e não se repete, ele é um atributo-chave. Posso utilizá-lo como atributo-chave, tá bem? Então, no exercício que eu vou dar para vocês, também vai ter um DER parecido com esse, com um relacionamento 1 para N. Aqui temos um relacionamento, ó. Então, o que significa essa cardinalidade aqui, ó? A pessoa, ela pode ter muitos veículos, então fica N do lado de cá. E o veículo pertence a uma única pessoa, tá? Então aqui acho que agrupa vários conceitos que eu quero que vocês relembrem. A gente já viu isso aí, é só para relembrar, tá? Aqui tem alguns dados que eu quero que vocês insiram, que correspondem aos... Coloquei umas imagens aqui só para ficar mais legal. Quero que vocês insiram esses dados aqui. Primeiro crie essas tabelas, crie a estrutura do banco de dados e depois vocês insiram esses dados aqui no banco de dados. E retornem para mim como atividade os comandos SQL que estão aqui, ó. Então dá para usar esses comandos SQL aqui como exemplo para criar os comandos que eu vou pedir lá na atividade 5, que já está lá no Moodle, tá? Então eu vou fazer esse exercício aqui com vocês agora, só para ajudar, tá? Então, ó, a pessoa, eu quero cadastrar duas pessoas, tem aqui o Robson e o Glauco. Tem o telefone das pessoas. No caso, o Robson, ele tem 2 telefones, ele aparece 2 vezes aqui. E o Glauco, ele tem um telefone só. Veja que o CPF dele está aqui. Então, no caso de um atributo multivalorado, necessariamente eu tive que criar uma outra tabela. Então, eu tenho uma tabela para representar esta entidade aqui. Cada um dos seus atributos se transformaram em colunas da tabela, tá? Atributo composto, eu posso simplesmente colocar as suas partes aqui. Então, eu coloquei para o endereço a rua, o F e cidade. Eu coloquei aqui. Mas, no caso de um atributo multivalorado, eu tive que criar mais uma tabela de telefone. E nessa tabela eu coloco o número do telefone em si e a quem esse telefone pertence, o CPF da pessoa. Então aqui, vamos ver mais para frente que isso aqui é chamado de uma chave estrangeira que liga com a chave primária dessa outra tabela aqui. E depois eu tenho aqui uma tabela veículo, tá? Que representa esta entidade aqui. Então essa entidade se transformou numa tabela e cada um dos seus atributos se transformaram em colunas dessa tabela. Renavan, cor, ano, modelo, marca, e um atributo a mais foi adicionado aqui, aliás, uma coluna a mais foi adicionada nessa tabela, que é a chave estrangeira para a pessoa que é proprietária desse veículo. Isso aqui é a forma de transformar em tabela este relacionamento 1 para N aqui. Então eu comentava lá nas aulas presenciais que quando temos um relacionamento 1 para N, isso vai criar uma coluna a mais na tabela. Em qual tabela? A tabela que está do lado do N. Então aqui do lado do N eu vou colocar uma coluna a mais que vai ser o CPF do dono desse veículo. Então aqui do lado do N, né, que é a minha tabela veículo, eu acrescento uma coluna a mais que é o CPF do dono. Então aqui eu já consigo ver que a pessoa que tem o CPF 123123123, que é o Robson, ele tem 2 carros. Tem um Fusca preto, esse aqui, e tem um Carmanguia vermelho, que é esse aqui. E a outra pessoa, que é o CPF 456456, que é o Glauco,
ele tem uma homezeta. E aqui estão, então, os comandos para criar a tabela, pessoa e para inserir as pessoas. E aqui eu só listo as pessoas. Aqui eu crio a tabela de telefone, insiro os telefones das pessoas e listo os telefones. Depois crio a tabela de veículo, cadastro os veículos já informando quais são os seus donos e listo os veículos. É isso aqui que eu vou pedir no exercício 5. Vou executar isso aqui agora, só para demonstrar. Aí vocês já podem partir para o exercício 5, que é para fazer, então, entre a semana que vem e entregar lá no começo de setembro. Okay? Eu estou usando aqui, então, o Postgres. Vou abrir aqui para mim o pgadmin. E vou criar esse banco de dados para a gente ver na prática. Vamos esperar aí. Quando ele quiser abrir. Ele abre no browser aqui agora. Né? Ele está abrindo aqui no browser. Pede o meu password. Me conecto. Aparece aqui o servidor que eu já criei. Esses passos aqui podem mudar se você for fazer em outro banco de dados. Né? No caso, eu estou usando o Postgres, que está configurado aqui para mim. Eu tenho aqui o meu servidor, localhost, e eu tenho aqui alguns bancos. Eu vou criar um banco só para esse exemplo, tá? Create database. Vou chamar esse banco aqui de carros. Criei o meu banco de dados carros, que está aqui. Vou entrar nele, vou entrar lá no esquema público. Duplo clique aqui. E vou abrir Tools, Query Tool, que é a ferramenta que eu vou digitar comandos SQL. Tá? Dá para criar tabela clicando com o botão direito, usando a interface, mas eu nunca recomendo que faça isso porque eu quero que vocês aprendam o comando SQL. Inclusive, o comando SQL costuma ser pedido em concursos públicos, provas, então é importante aprender os comandos. Tá? Vamos começar então criando as tabelas. Eu vou usar como cola aqui os meus comandos, já que vocês já estão prontos. Tá? Os meus comandos estão aqui. Começando pelo comando de criar a tabela pessoa. Então, a tabela pessoa vai ter várias colunas, cada uma tem um tipo específico. Para o CPF eu coloquei varchar, poderia ser número, mas vamos supor que eu queira colocar os pontos, os traços, enfim. Você que vai definir se vai ser número ou texto. Tá? Nome, coloquei um nome com um espaço de 50 letras, acho que atende. A rua, nome da rua. O estado costuma ter só 2 letras, né? Então coloquei um char aqui de 2 letras. E a cidade, acho que não tem nenhuma letra com mais de 30 letras, acho. Né? Vou selecionar tudo isso aqui e vou aqui executar. Criou a tabela com sucesso. Se eu der um refresh aqui, ó, refresh é para aparecer a minha tabela aqui. Bonitinho. Ok. Vamos inserir então os dados. Eu já deixei pronto aqui o comando de insert into. Tá? Se eu clicar aqui para executar, vai dar erro. Ele fala, opa, a relação, que é outra forma de dizer tabela, a tabela pessoa já existe. É porque ele está tentando executar tudo ao mesmo tempo. E ele está tentando criar uma tabela que já existe. Tá? Então eu vou selecionar só os 2 comandos que eu quero executar, só os 2 insert. Tá? Executar. Agora foi com sucesso. Então o que ele fez aqui? Ele inseriu na tabela pessoa, nessa sequência aqui, ó, o nome das colunas, eu coloco os valores. O CPF, o nome, a rua, o estado e a cidade. Como é texto, tem que estar entre aspas simples aqui. Se fosse numérico, algum deles, como todos são char ou varchar, se algum fosse numérico, não teria essa aspa simples aqui. Inseri as 2 pessoas. Vamos ver se elas estão lá na minha tabela? Aqui no meu banco de dados, eu já deixei pronto um comando de select. O comando select é para listar, selecionar os dados e mostrar na tela. Eu vou executar só ele aqui, seleciono e executo. E ele aparece todas as pessoas que estão cadastradas na minha tabela. Já está funcionando então meu banco de dados com uma tabela já com 2 pessoas cadastradas. Agora eu vou criar a tabela telefone, inserir os dados e listar os telefones inseridos. Vamos lá no meu banco de dados. Vou criar a tabela telefone, seleciono aqui telefone, criou com sucesso. Tem vários comandos insert aqui, deixa eu dar um enter. Vou selecionar esses 3 inserts aqui, que eu vou inserir 3 telefones. 2 é para uma pessoa e 1 é para outra.
e eu vou listar aqui. Tem os 3 telefones cadastrados. Os 2 primeiros é da pessoa que o CPF é 123, 123, 123. E o outro telefone é para a pessoa que o CPF... Opa! Por algum erro eu coloquei os 3 CPFs na mesma pessoa. Errei aqui, tá? Vejam que aqui o outro telefone era da outra pessoa. Então tomem cuidado. E por fim... Então, ó, tá errado aqui, tá? Corrijo. E por fim, eu vou criar a tabela veículo. Essa aqui é a tabela veículo, vou executar, criou a tabela. Vamos ver aqui, ó, Renavan, eu coloquei como um varchar 50, eu não lembro se tem tracinho, se tem risquinho no Renavan, estou com preguiça de ver, então coloquei como varchar. O ideal é que um DBA, que é o administrador de banco de dados, veja se o dado é texto, se é número, e escolha o tipo de dado adequado aqui, tá? Como exemplo, eu estou colocando só tudo texto mesmo. Cor, eu coloquei um texto de tamanho 20, acho que não tem nenhum texto, nenhuma cor com mais de 20 letras, acho. Ano eu coloquei inteiro, porque vai ser lá o ano do carro, que é 1970, 2019, sei lá. O modelo, Fusca, Palio, Celta. A marca e o CPF do dono. Detalhe, o CPF do dono, o tipo dele tem que ser sempre igual ao tipo que está lá na tabela pessoa. Então, se lá na tabela pessoa eu definir como varchar 11, então sempre que eu for me referir ao CPF da pessoa em outras tabelas, por exemplo, aqui na tabela telefone, se tem o CPF da pessoa, tem que ser o mesmo tipo que eu coloquei aqui. Lá no caso do veículo, o CPF do dono tem que ser o mesmo tipo que eu coloquei lá na tabela do dono. Por enquanto não vai dar problema você colocar diferente, mas quando a gente for começar a incluir as constraints no banco de dados, por exemplo, a foreign key, ele vai dar erro se tiver diferente. Isso vai ser um problema mais lá para frente, tá bem? Então criei a tabela, já criei, deixa eu executar de novo para ver. Deu erro, já existe, então já criei, tá ok. Vou lá então no meu exemplo, aqui eu estou inserindo 3 carros. Aqui eu acertei os donos, ao contrário do que eu fiz no telefone, que eu errei, né? Aqui, então, tem 3 comandos de insert, e posso executar um de cada vez, ou então eu executo tudo de uma vez. Ele funcionou. Vejam que eu falei aqui de o ano, né? O ano eu coloquei como integer, então não tem aqui aspas simples. Tá? E, por fim, eu vou listar os meus veículos. Vou listar aqui os meus veículos, para ver se eles estão cadastrados. E executo, apareceu aqui os 3 carros cadastrados, ok? Já estamos com 18 minutos já de vídeo, está ficando muito longo, mais do que eu queria. Então, para finalizar, voltando aqui no Moodle, eu deixei então a atividade 5 para vocês. Olhando aqui, temos também um there. Nesse caso aqui eu pensei em algo relacionado com uma lanchonete, tá? Então temos aqui um cliente da lanchonete com um código, nome, tem vários telefones, que ele pode ter celular, telefone de casa, e o endereço, que é composto, esse aqui é muito valorado, né? Temos um relacionamento 1 para N, então um cliente pode fazer vários pedidos nessa lanchonete, e o pedido pertence a uma única pessoa. E o pedido, por sua vez, tem um código, que é único, pode ser um número, pode ser um texto. A data, lembre que a data tem um tipo específico, que está lá nos slides, pode ser date, por exemplo. Tem a hora, que é do tipo time. Se você quiser, pode colocar tudo isso aqui como um timestamp, fica a critério de você. A situação aqui, eu coloquei pode ser um campo texto, que pode ser se ele está pendente ou se ele já foi atendido, para a pessoa que está lá usando o sistema saber se aquele pedido já foi atendido ou não. Então, a situação é um campo texto que descreve qual é a situação daquele pedido. E a descrição, por hora, eu coloquei um campão texto lá, você pode colocar toda a descrição do pedido. Por exemplo, quero um hambúrguer, quero um suco, alguma coisa assim. Então é um campo texto gigante. Mais para frente a gente pode elaborar isso aí colocando relacionamento entre tabelas. Pode colocar um catálogo de produtos. Aí um pedido se relaciona a vários produtos. Aí vai ficando mais complexo o banco de dados. Então por hora vamos fazer só isso aqui para relembrar. Tá? Estão aqui os dados que eu quero que vocês insiram. Então primeiro criem essa tabela. Depois insiram os dados. E aí já acabou o exercício. Então o primeiro aqui é só para criar as tabelas. E o próximo, que eu cliquei errado aqui, desculpa.
Aqui, desculpa. O primeiro exercício é para criar as tabelas. São duas questões. A próxima questão é para inserir os dados. Ok? Isso aí para ser feito, então, nessa semana. Até a próxima. Aí, a partir do dia 2, a gente começa, provavelmente, com algum exemplo com relacionamento N para N. Tá bem? Voltando aqui, então, é só isso, então, por hora. Se tiver alguma dúvida, envie e-mail para mim ou conversa comigo através do chat do Moodle no horário da aula, tá bem? Um abraço a todos, até mais.